Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, um prazer estar aqui com vocês. Na quarta-feira eu nunca estou em Belo Horizonte, mas hoje deu certo eu estar aqui, né? Que eu não fui trabalhar em Itaúna por ser assim, né? Mais ou menos feriado, né? Mas eu não tinha, né, trabalho lá hoje. E aí o Rodrigo me convidou para falar para vocês dos temperamentos. Na verdade, ele sempre pede para eu falar dos temperamentos. Nesse curso Conhece-te a Ti Mesmo, essa parte ele sempre passou para mim. Não sei por quê, que ele está totalmente, né, apto para falar, mas ele fica querendo que eu fale. Então é uma aula que eu já dei, né, algumas vezes junto com ele, e que as pessoas têm muito interesse, né, sobre os temperamentos. É um assunto que atrai muito a curiosidade das pessoas, o interesse das pessoas. Mas quando ele me mostrou em qual slide que ele parou, eu falei, o melhor slide, porque a personalidade é muito mais interessante do que os temperamentos, né? Porque a personalidade só você tem a sua personalidade, só você tem a sua personalidade. No mundo todo, no universo todo, de todas as pessoas que já existiram, de todas que virão a existir, nenhuma personalidade é igual à sua. Isso é muito, né, individual, muito único. Sendo que temperamentos, da forma como a gente vê aqui, né, dividido em 4 temperamentos, que é uma divisão clássica, 1/4, praticamente, ou aproximadamente, da humanidade tem o mesmo temperamento que eu. Das pessoas que já existiram, das pessoas que vão existir, das que acreditam em temperamento ou não acreditam em temperamento, que estudaram temperamento, que não estudaram, mas tem o mesmo. Ou seja, tem as mesmas tendências que eu. Mas volto a dizer, ninguém vai ter a mesma personalidade que eu. Ninguém, né? Isso é o que... Boa noite. Isso é o que nos diferencia, o que nos faz pessoa mesmo, né? Como o Rodrigo já falou para vocês, é aquilo que existe de mais particular em mim. E a nossa personalidade, ela inclui muitas coisas, né? Vocês já vêm aí de uma caminhada de mais de um ano com o Rodrigo, assim, né? No início do ano passado, não é isso? E aí vocês já viram muita coisa sobre a personalidade, né? Mas eu queria dar uma pincelada aqui em algo que nesses últimos dias tem me marcado muito, assim, interiormente, que é a gente se sentir inteiro com a nossa história de vida. Porque quando a gente fala personalidade, a gente tem muita responsabilidade sobre isso, né? É o que eu escrevo, é o que eu escolho, é o que eu faço, são as minhas escolhas postas em atos. Mas tem parte disso aí que foi influenciado pela família que eu nasci, pela forma que eu fui criada. Isso tem uma incidência sobre mim. Eu não sou um ser que foi posto num ovo, né? E abriu o ovo, né? Eu venho de uma família que tem costumes, que tem bons costumes, maus costumes, né? Então, integrar essa nossa história, mesmo que a gente não goste dela, né? Tem páginas da nossa história que a gente não gosta muito. Tem páginas da nossa história igual um caderno, quando a gente rasura alguma coisa ou faz meio corrido, aí depois fala assim, vou passar tudo a limpo, arranca as páginas. Na nossa história não tem jeito, né, de arrancar essas páginas.
Elas estão lá, né? Então eu preciso me reconciliar com essa minha história inteira, né? E é engraçado porque quando a gente está com alguma coisa assim em mente, no coração, parece que tudo vai concorrendo para a gente continuar pensando naquilo, né? Aí hoje eu recebi 2 fotos minhas de infância no grupo da família. Da festa de 80 anos da minha avó e da festa de 90 anos da mesma avó. Então eu com uma idade, depois 10 anos depois, né? Um salto de 10 anos. E aí eu fiquei olhando, aí eram várias pessoas juntas, minhas primas, minhas tias, muitas pessoas já faleceram. E eu fiquei olhando ali, né? E pensando isso que eu já estava pensando, né? Eu vim dessa família, né? Eu vim desse lugar, né? Essas pessoas tiveram incidência importantíssima, pessoas que eu não vejo há anos, tiveram incidência importantíssima na minha infância, né? Me aconselharam, cuidaram de mim, né? Então isso tudo, gente, vai também tendo uma incidência em quem nós somos hoje, na nossa personalidade de hoje, né? Nós não somos assim um ser solto, né? Então essa nossa história é muito importante para quem nós somos e ela está aí dentro desse traço da nossa personalidade. Então vamos lá para o assunto mais queridinho, né, que é os temperamentos. Então tudo que a gente vai estudar aqui, gente, seja temperamentos, né, tudo que vocês já estudaram à noite com o Rodrigo, é em vista da santidade, né? Todo estudo, todo empenho tem um único objetivo: sermos santos. Que teria sentido se a gente ficasse debruçando sobre o desenvolvimento humano se não fosse para a gente ser santo? Não teria sentido, né? A gente cairia o quê? Na vaidade, no orgulho. Eu quero ser melhor do que o outro, ou melhor, né? Então, sempre o nosso objetivo é a santidade. E aí eu coloquei aqui 2 passagens do livro de São José Maria Escrivá, que chama Forja. A santidade pessoal não é uma abstração, mas uma realidade precisa, divina e humana, que se manifesta constantemente em obras diárias de amor. Então, para que conhecer meu temperamento? Para que eu possa amar melhor. Para que no dia a dia, nos desafios do dia a dia, na hora que a coisa pegar ali, eu saiba amar. Eu tenha ferramentas para trabalhar com as minhas inclinações, por isso que eu quero saber quais são as minhas inclinações de temperamento, para que eu possa amar. Eu também, conhecendo os temperamentos, sei que as pessoas com as quais convivo têm também tendências que são delas por temperamento, e isso vai me ajudar a amá-las, porque elas não funcionam do mesmo jeito que eu funciono. É para isso que a gente conhece os temperamentos, para amar mais e melhor, né? A santidade está na luta, em saber que temos defeitos e em tratar heroicamente de evitá-los. A santidade, insisto, está em vencer esses defeitos. Reticências, aí a gente respira um pouquinho pensando, nossa, vencê-los, mas morreremos com defeitos. Senão, já te disse, seríamos uns soberbos. Então é isso, né? Lutar todos os dias. O meu temperamento é sanguíneo, então eu falo mais do que precisa. Essa é uma tendência do sanguíneo, né? Falar mais. E aí tem ambientes que são mais propícios. Então, festa. Aí a festa, né? Ela pede, não é assim, você conversa, solta, não tá muito assim preocupado com nada. Aí teve um episódio que a gente estava saindo de uma festa, assim, final de noite mesmo, já chegando em casa, tem até a imagem na cabeça, faltando um quarteirão para chegar em casa. Rodrigo fala assim, tem uma chamada aqui, Michele, mas acho que não sei se atrapalha, né? Um quarteirão para chegar em casa, o Rodrigo pega e fala assim, eu vi o comentário que você estava fazendo, fulano, eu achei que não era necessário você falar isso. Da próxima vez, você podia não falar. Aí assim, né? Ele falou aquilo e eu comecei a chorar. Ele falou assim, você está chorando? Eu não estou brigando com você. Eu falei, eu olho para frente e penso assim, festa, ambiente, alegria, tipo assim, a condição disso nunca mais acontecer, de eu dizer para você assim, certo, meu bem, nunca mais
vai acontecer. É uma coisa assim, é muito pequena, a chance é muito pequena, quase nula, né? O que eu posso dizer para você é que eu vou me esforçar. E é isso, né? Eu vou me esforçar, eu vou lutar. E é claro que depois disso eu já falei mais que a boca um monte de vezes, né? E como eu estou dizendo para vocês, como é uma coisa que é uma tendência do meu temperamento, é claro que eu tenho que vigiar, não posso usar isso como uma muleta. Ah, então eu falo demais mesmo, deixa eu falar demais, tô nem aí, deixa isso para lá, né? Não, eu tenho que pensar, este é um aspecto que eu preciso lutar mais do que outras pessoas. E aí eu já sei, por exemplo, das armadilhas. Por exemplo, um ambiente de festa. Para mim, é uma armadilha. Porque eu me sinto mais à vontade, já é festa, isso que é diferente no trabalho. Se tiver um Beer Night, então aí que já, né? Acabou de acabar. Rodrigo falou comigo assim, a gente estava no aniversário esse final de semana e ele falou assim, nossa, parecia best friends daquela pessoa que estava conversando. Eu falei, mas eu estava conversando, mas né, você sente ali à vontade, conversa. Então assim, essas coisas, tá joia, boa noite. Essas coisas eu já sei que eu preciso vigiar. Aí eu já sei, no trabalho eu tenho que vigiar também. Mas numa festa eu tenho que vigiar muito mais do que no trabalho. Porque no trabalho já tem uma outra concepção ali. Não, trabalho, fazer o que tem que fazer, né? Então, conhecer os temperamentos vai nos ajudando a conhecer essas fraquezas, essas potências. E a gente ir desenhando, né? Olha, como eu estou dizendo para vocês, um ambiente descontraído é mais fácil de eu cair nessa tendência que eu tenho, né? E aí a gente vai vendo cada um dos temperamentos com as suas tendências. Mas o que importa? Importa que tudo que eu for conhecendo aqui, eu tenho que usar para ser santo, para alcançar a santidade. E uma fala aí do Papa, né, Papa Bento XVI. A santidade, a plenitude da vida cristã, não consiste em cumprir ações extraordinárias, mas unir-se a Cristo, em viver os seus mistérios, em fazer nossas as suas atitudes, seus pensamentos, seus comportamentos. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, através da qual, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. É o ser conforme a Jesus. Todos somos chamados à santidade. É a medida mesma da vida cristã. Então, quando a gente pensa em temperamentos e em santidade, os temperamentos eles ficam pequenininhos mesmo. Por quê? Eu preciso que, ao ser santo, Jesus Cristo vive em mim. As pessoas reconheçam as ações de Jesus em mim. Então, enquanto as pessoas estão reconhecendo, você é sanguínea, não tá bom. Entende? Quantas pessoas estão reconhecendo, você é colérica, você é sanguínea, você é fleumática, você é melancólica, não tá bom. Isso aí é bem pequeno, perto do projeto que Deus tem para nós, que é a santidade. Porque santidade é ser como Jesus. E Jesus não tinha temperamento. O temperamento, ele é uma estagnação em um elemento. Eu estou estagnada no elemento ar, porque eu sou sanguínea. Jesus não tem nenhuma estagnação, ele é o equilíbrio total. Então, mesmo eu tendo um temperamento, que a gente já sabe disso, né? O temperamento, eu vou nascer com ele, vou morrer com ele, ele não vai mudar. Eu preciso, na medida que eu vou me aproximando desse ser santo, que está tão bem descrito aqui, à medida que a estatura de Cristo vai se tornando o meu tamanho, Jesus vai se tornando tudo em mim, o meu temperamento não é que ele desaparece, ele continua aqui, mas ele é pouco visível. Ele é pouco visível. As pessoas não veem o meu temperamento com facilidade. Então, eu queria que todo mundo resetasse o que pensa do seu próprio temperamento nesse instante. Mesmo que tenha certeza que você é colérico, que é o colérico vai ter certeza que é,
colérico. Mesmo que você tenha certeza do seu temperamento. Por quê? O que acontece? Como é um assunto que já foi muito falado, temperamento, já leu, já viu, já escutou palestra, já escutou isso, né? Às vezes você pega uma característica periférica do temperamento, como por exemplo, falar muito. Isso não é essencial para o temperamento sanguíneo. E aí você fala, porque eu falo muito, eu sou sanguínea. Mas não é assim que define temperamento. Porque eu choro muito, eu sou melancólica. Eu estou pegando coisas da extremidade, periféricas, e estou definindo. Não é assim que define. Então, por isso que seria muito interessante se todo mundo tivesse a coragem de falar, tudo bem, Ana, eu vou resetar, eu vou confirmar, mas eu vou resetar. Minha atenção à sua palavra, eu vou resetar. Por quê? Como que a gente define o temperamento? A gente define o temperamento quanto à excitabilidade e quanto à durabilidade daquilo que me excitou. Então, como que é isso? O slide tá tudo, né? Melhorou? É em X. Assim, né? Assim ficou bom, né? Quanto à excitabilidade. Quando sou afetado por algo externo, ou quando eu me lembro de uma afecção passada, uma coisa que realmente me afetou, ou quando eu sou afetada agora, ou quando eu lembro de uma coisa que realmente me afetou, as emoções irrompem dentro de mim, pronta e intensamente? Essa é uma pergunta que você só pode responder sim ou não. Você sofre alguma coisa que te afeta, ou você lembra de algo que te afetou. Como que é a emoção que vem? Ela vem imediatamente, vem forte? Essa pergunta é fácil de responder. Essa pergunta, vocês não tem que ficar com essa cara de dúvida que eu tô vendo algumas pessoas me olhando com cara de dúvida, não. Essa pergunta é fácil. Eu tenho isso pronto ou não? Quem está em dúvida é porque provavelmente não irrompe dentro de si pronta intensamente. Depois, a segunda pergunta. Uma vez que surge essa emoção, ela permanece por muito tempo de forma profunda, uma impressão que fica, que vai ficar e que me marca mesmo, ou ela desvanece logo em seguida. Ela pode até ser forte, mas pronto, passa. A segunda pergunta é um pouquinho mais difícil de responder que a primeira. A primeira é mais fácil. A segunda é fácil também, mas a primeira é mais fácil ainda. Então a gente só tem 4 combinações. Eu tenho reações fortes, intensas e imediatas. E elas duram e são profundas. Ou eu tenho reações fortes, intensas e imediatas e elas passam logo. Ou eu tenho uma resposta lenta, não imediata. Eu vou pensar, eu vou ponderar, eu vou avaliar, vai passar um tempo. E ela vai durar. Ela dura. Ou eu vou ponderar, eu vou pensar, eu vou deixar acalmar, e aí já passou. Já passou. Que ideia é essa? Deve ser uma plenitude, né? Então, quem tem reações fortes, imediatas, intensas e duram, tem temperamento colérico. Quem tem respostas fortes, intensas, imediatas e passa logo, tem temperamento sanguíneo. Quem tem respostas lentas, não imediatas e duram, tem o temperamento melancólico. E quem tem a resposta lenta, não imediata e passageira é o fleumático. Pronto. Acabou o curso. Isso aqui é o suficiente. De verdade, isso aqui é o beabá.
Não adianta eu ficar lá vendo. O colérico, ele é isso, ele é líder, ele tem muita energia, não, mas eu preciso saber aqui primeiro. Encaixei aqui? Se eu encaixei aqui, tudo bem. Ah, mas eu sou líder. Não, não é assim que define o temperamento. Não é porque você é líder e você é colérico. Não é assim que define temperamento. Por quê? Porque eu não sou seu temperamento. Eu tive uma mãe que era líder e ela me ensinou a ser líder e eu gosto de ser líder, mas eu não sou colérica. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Então, a gente não pode pegar as características dos temperamentos e falar, isso, junto aqui, um quebra-cabeça. Não é assim que define. É aqui que define, nesse slide. Nesse slide aqui define seu temperamento. 2 perguntas fáceis de responder. Concorda que é fácil? É fácil. Ai, Ana Júlia, agora deu um caraminhola na minha cabeça. Peraí, mas se é aquilo ali, meu filho, que eu sempre achei que era daquele temperamento, será que não é? Será que não é? Será que não é? Pode ser que não seja. Né? Porque como eu falei para vocês, como o assunto foi muito falado, muitas pessoas pensaram características periféricas e definiram o temperamento, que não é assim que define. Né? Para definir, eu preciso dessas 2 respostas, da resposta rápida e da duração. Eu tenho uma dúvida em relação a essa questão da duração. É o seguinte, essa questão da duração é que você remoe como se fosse assim, negativamente uma coisa? Ou positivamente. Não necessariamente negativamente. Tipo assim, você, por exemplo, uma pessoa que lembra de uma coisa lá da infância, ela só lembra. Não, eu tenho memória, gente, eu sou sanguínea. Olha só, vamos lá. Eu sou sanguínea, eu tenho memória. Entende? Eu tenho memória, eu lembro de coisas boas, eu lembro de coisas ruins. É claro, eu tenho memória, isso é uma faculdade humana. Eu não esqueço tudo que me aconteceu. Mas isso não me afeta mais. Não me afeta em nada. Entende? E aí é bom ligar com a primeira pergunta, porque tipo assim, isso aí é muito típico, assim, por exemplo, vi um filme ontem, nossa, morri de chorar, foi super emocionante. Aí, foi mesmo, tá? E me afetou mesmo, eu chorei e tal, tá bom. Aí hoje o Rodrigo fala assim, a gente tava vendo um filme ontem, eu falei assim, filme? A gente viu o filme, tô contando pra ele, que filme que a gente viu? Você chorou? Eu falei, eu chorei? Parece até que eu tô fingindo. Só que eu vi o filme mesmo, eu chorei mesmo, eu fiquei emocionada de verdade, foram lágrimas de crocodilo, mas já passou. Já passou. Entende? Agora, quem guarda aquilo muito vivo, de forma muito profunda. Aquilo começa a fazer parte da pessoa. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Quem não guarda, eu não guardo. Eu lembro, mas aquilo não me afeta. Quer dizer que uma pessoa que se sente afetada por ele, se lembrar sobre ele, choraria de novo. Hã? Pessoa que se sente afetada por ele, talvez se lembrasse do filme do choraria de novo. Não, mas aí também é do sanguíneo, né? Depois você fala assim, não, mas é o filme. É mesmo, eu vi esse filme, meu Deus, que emoção. E também passa. Afeta e passa, né? Não é uma coisa que fica, não fica. O professor é capaz de fazer isso mesmo. Sou bem capaz de fazer. Eu vou dar uns exemplos aqui, ó. São só exemplos, não engessa, né? O ser humano é sempre uma caixinha de surpresas, mas ajuda a gente a entender. Vamos lá. A geladeira de casa estragou. Do nada, geladeira nova, simplesmente estragou. Eu paguei que está muito clarinho. Então, vamos lá. As 4 combinações de reações possíveis: forte, intensa, imediata e durável. Colégio. Ligo agora para assistência técnica, ou seja, eu tenho uma reação imediata. Agora, estragou, já ligo agora. Verifico a cada 2 dias se o conserto funcionou bem. Não é aquela coisa assim, eu ligo, vem, conserta e eu esqueço. Eu ligo,
eles vêm, consertam e eu vou checar se eles consertaram esse negócio direito. Eu vou ver, porque essa assistência técnica tem que ter resolvido esse problema mesmo. Vou lá no outro dia, boto a mão, ver se está gelando, se não está gelando, como é que é isso aqui. Então, ou seja, foi forte, foi intenso, foi na hora, resolveu, mas ele não esqueceu. Vai checar se aquilo realmente aconteceu. Reação forte, intensa, imediata, passageira, sanguínea. Tiro tudo da geladeira, tento consertar. Pode deixar que eu resolvo, eu mesma. Agora, guardo tudo de novo, boto o secador. Deve ser degelar isso aqui, tem que degelar alguma coisa, bota um vídeo no YouTube. É mais rápido, a gente mesmo faz, não faz? A gente faz. A gente faz e bota tudo lá dentro de novo, fecha e não quer nem saber. Né? Pronto, resolvido. Resolvido ou não, né? Mas pronto. Uma reação lenta, não imediata e durável, melancólica. Penso se devo mesmo consertar. Não sei. Avalio se vale chamar um profissional ou não. Será que vale a pena? Às vezes é melhor comprar uma geladeira nova. Faço orçamentos. Não vou chamar o primeiro. Né? Vou procurar saber, vou pegar referência, chamo alguém, acompanho o serviço, entendo o processo, o que aconteceu com a minha geladeira, por que entupiu, checo se ficou bom por um bom tempo. Resposta lenta, não imediata e passageira, fleumático. Deixa para ver se amanhã. Não tem urgência. Hoje batendo. Dá para ficar até amanhã. Não dá, fleumático? Vai funcionar sozinha. Hã? Vai que ela volta a funcionar sozinha. Vai. Né? É um fleumático. Alguém me fechou no trânsito. Vamos lá. Resposta forte, intensa, imediata e durável. Fico muito brava. Tenho vontade de xingar e esbravejar. Toda vez que passo naquela rua, eu me lembro da imperícia daquele motorista, do outro. Passo lá e lembro que aquele motorista me fechou num barbeiro, não sabe dirigir, ali, naquele lugar. Então, ou seja, é uma reação muito forte e está sempre olhando para fora. Era aquele tardíssimo. Para fora. Sanguíneo, forte, intenso, imediata, passageira. Fico muito brava, ó, tá igual. Fico muito brava, posso ter vontade de xingar e esbravejar, corro o risco de xingar o motorista, mas logo toco uma música boa no rádio. Eu já tô rindo, cantando junto com a música aí, vambora. Aumenta o som aí, tá tudo bem. Muito bom. Resposta lenta, não imediata, durável, melancólica. Avalio bem o que aconteceu. Sigo o caminho, vou pensando naquela fechada. Será que eu estava errada? Será que eu estava errada? Por que aquele carro me fechou? Será que o outro motorista errou? Sigo refletindo e isso me faz lembrar o quanto a atenção é importante para dirigir. Tem que estar muito atento mesmo no volante. Sempre que passo naquela rua, eu me lembro da atenção, da necessidade de ter atenção no trânsito. Eu preciso ter muita atenção. É para dentro. Lembra que o colérico é duradouro? É durável? Aqui também é durável. Só que o colérico está lembrando da imperícia do outro. Ele tem certeza que é o outro que está errado, está para fora. O melancólico está pensando que ele talvez tenha errado e que ele precisa prestar muita atenção no trânsito. É para dentro. É durável para dentro. E o fleumático. Fiquei chateada. Mas aí, esses motoristas andam muito estressados, deixa isso pra lá. Não vale a pena ficar brigando no trânsito.
Então vamos lá, vamos colocar isso num gráfico, né? O ar é o elemento do temperamento sanguíneo. O fogo, o elemento do colérico. A terra, o elemento melancólico. E a água, o elemento do fleumático. Então, as reações quentes, as reações frias, a questão da umidade e a questão da secura. Então, vamos lá. Cada um desses aspectos é muito importante. Vou começar lá no sanguíneo. O ar, ele é quente e úmido. O ar, ele expande seduzindo, fazendo rir, tudo é divertido, leve, interessante. O ar, ele não pede licença, ele entra. Ele está aqui, está por fora, está dentro de você, você nem percebeu. Ele já entrou. É assim o ar, né? Então o ar, ele tem o quente e ele tem o úmido. E as características estão lá em cima. Quente, expansão, crescimento, saída, expressividade, gesticulação desenvolvida, habilidades sociais, respostas rápidas. Então isso se refere ao quente. E o úmido? O úmido, que o ar tem quente e úmido, né? O úmido quer dizer envolvimento. E absorve o impacto envolvendo-o. Absorve o impacto incorporando o impacto a si mesmo. Molda-se com as circunstâncias. É a capacidade que a gente chama de complacência, que é o contrato rígido. Eu sou fonoaudióloga, então quando fala complacência, eu lembro do tímpano. O tímpano, ele tem que ser complacente. O tímpano tem que fazer isso com todas as ondas sonoras que passam por ele. Quando você tem uma secreção dentro do ouvido médio, o tímpano fica rígido, porque a secreção encosta nele. E aí abaixa a acuidade auditiva. Eu escuto menos, porque o tímpano não está mexendo, o tímpano está duro. Então ele é complacente. Complacente é isso. A onda sonora passa e ele aceita a onda sonora e vibra junto com a onda sonora, que vibra os ossículos, que vai lá para o ouvido interno, que vibra e tal. Então, os temperamentos do lado de cá, que é sanguíneo e fleumático, tem umidade. E os temperamentos do lado de cá tem rigidez, que são o colérico e o melancólico. O que é rigidez? Rigidez é firmeza, deixa marca e é marcado. Aqui tem um i a mais. Resiste e pressiona, né? Então, quando a gente fala rígido, o que vocês lembram? Eu falei que complacente eu lembro o tímpano. Eu falei o mais difícil. Complacente é mais difícil de exemplificar. Quando eu falo rígido, vocês pensam o quê? Osso, pedra, né? Rígido, rigidez. Não vem o impacto, ele resiste. Ele não absorve, ele resiste, né? Então, tanto o colérico quanto o melancólico, eles têm essa resistência, essa secura, essa rigidez. Eles marcam e eles são marcados. Porque o complacente não marca, né? Ele passa, ele absorve. Os que são rígidos, não. Eles tanto marcam quanto são marcados. E aqui embaixo, os temperamentos frios. Fleumático e melancólico, que é o contrário lá da expansão. Então é contração, permanência, recolhimento, introversão, concentra e escuta. Respostas lentas, né? Então, as perguntas, as duas perguntas estão aqui. Né? Você tem respostas rápidas, imediatas, fortes, quente. Você tem respostas lentas, que não são
imediatas, frio, contração, permanece, recorre, né? E em relação à umidade e secura, passa logo? Passa, porque eu já absorvi esse impacto. Não passa, fica marcado, seco. Então as duas perguntinhas estão aqui, agora, né, postas a partir das características dos elementos. Então, pensando lá, falei já do ar, pensando no fogo. O fogo também é quente, mas é seco. Ele expande, marcando, ou comandando, ou se posicionando, né? Então, a expansão do colérico pode ser uma expansão que marca, que comanda, ou que se posiciona. Depende, né, da pessoa, do contexto, mas é sempre aquele que expande e que marca. O melancólico, a terra é fria e seca, rígida, tensa, recolhe, é marcada e resiste. Dá uma facada na terra e depois tira a faca. E aí? Tá lá a marca da faca, não é isso? Então fica, dá uma facada no ar, pode dar 20 facadas no ar. Ana Júlia, então não sei não, porque nunca ninguém te magoou? Já, gente, claro, a gente tem sentimento, claro que as pessoas já me magoaram. E inclusive, mesmo sendo sanguínea, eu já vivi pelo menos uma vez na minha vida uma situação assim que foi difícil perdoar, e demorou para perdoar. Então, assim, a gente tem sentimento, a gente tem memória, né? A gente se magoa, mas a maior parte dos acontecimentos dá a facada e é isso mesmo. E o elemento água, né? A água é fria e úmida. A água concentra, a água envolve, toma a forma, né? Se eu coloco a água no copo, tem forma de copo. Se eu coloco a água no aquário, tem forma de aquário. Se eu coloco a água no tabuleiro, tem forma de tabuleiro. Então, a água toma a forma daquilo, é discreta e não marca. Tá ficando fácil? Tá, né? Esse aí é praticamente os mesmos elementos que a gente viu no slide anterior, né? Lembrando então que a gente sempre vai ter duas características: quente ou frio, úmido ou seco. Então, para vocês acordarem, tem gente com sono. Temperamento sanguíneo é o que? Vocês vão falar para mim? Quente e úmido, tá? Vamos falar isso. Os meus aluninhos, vamos lá. Temperamento sanguíneo é o quê? Quente e úmido. Colérico? Quente e seco. Melancólico? Frio e seco. E fleumático? Frio e úmido. Muito bem. Vamos ver se vocês acordam. Olha só, diante de um desafio prático, então uma coisa prática do dia a dia, qual que é assim, uma resposta típica de um sanguíneo? Tem um jeito mais fácil e rápido de fazer, eu estou muito animado para fazer. Vamos lá. Rapidinho a gente faz. Bora lá. O colérico. Um desafio prático. É difícil, eu quero e eu faço. O melancólico. É difícil, eu quero, mas não sei se vai dar certo. O fleumático. Não precisa preocupar. Uma hora dessas eu faço, sem pressa, sem estresse. É o que mais causa reação, é o fleumático. Ai, gente. Vocês já viram com o Rodrigo os apetites irascíveis e os apetites combustíveis, não já viram? Então vamos lá, gente. É o quiz. Quiz da aula do professor Rodrigo. Vamos ver se vocês estavam prestando atenção no dia que ele deu essa aula. Os apetites irascíveis são aqueles
aqueles bens, o quê? A atração pelos bens? Que tipo de bens? Duráveis, né? São os bens árduos, os bens distantes. Apetites irascíveis são os desejos pelas coisas que são difíceis de serem alcançadas e que ao mesmo tempo são duráveis, são distantes. Então, apetite irascível me inclina para a vida intelectual, para os estudos, para as virtudes, para as coisas do céu, para as coisas elevadas, para a esperança, para a justiça. O apetite irascível. E os apetites concupiscíveis? Eles buscam quais bens? Os bens fáceis e presentes. Conforto, sentar, beber. Vocês acham que tem água aqui? Claro que tem água. Bondade, hein? Óbvio, bondade sua. Beber, conforto, comida. Esses são bens fáceis e imediatos, presentes. Quais temperamentos são mais inclinados aos apetites concupiscíveis? Sanguíneo e fleumático. Sanguíneo e fleumático. Mas os coléricos e melancólicos estão vacinados? Não, gente, não. Todo mundo tem apetite concupiscível. Mas os sanguíneos e os fleumáticos estão mais inclinados, estão mais assim, viradinhos para o lado dos apetites concupiscíveis, para as coisas fáceis. Por isso que é lá, como que o sanguíneo reage? Não tem um jeito rápido. É um desafio, vamos resolver isso aqui rápido. Vamos ficar livre disso aqui. Porque eu quero ficar livre daquilo. Já o colérico, apetites irascíveis, é difícil. Então eu quero difícil. Eu estou inclinado pelo difícil, eu quero desafio, eu quero aquilo que é difícil. E o colérico, ele também acredita que vai fazer. O melancólico também está inclinado para o difícil, mas ele acha que pode não dar certo, né? E o fleumático, também voltado para os concupiscíveis, nem sai da zona de conforto. Não, a gente resolve depois, deixa eu aqui onde que eu estou, no meu lugar, assim, quietinho, porque eu estou aqui num lugar confortável, né? Então, são essas inclinações. Volto a dizer, gente, nós somos muito mais do que o nosso temperamento. Eu gosto de estudar, não posso ser sanguínea. Posso ser sanguínea, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar desde criança. E eu sou sanguínea, mas eu realmente gosto. Então, assim, não é isso que eu volto a falar para vocês. Não vamos pegar coisa e pegar uma característica e querer definir o temperamento como um todo, né? Mas, eu gosto de estudar como bem irascível, mas eu gosto de um monte de apetite concupiscível, né? Na questão do colérico, né, de gostar de coisas difíceis, então pode ser uma característica, uma coisa assim, não sei se a gente pode dizer, de crença do colérico, dele achar que as coisas só têm valor quando elas são difíceis? Claro, com certeza, porque ele está inclinado para isso. Então, se é fácil, nem tem valor. Com certeza, isso é bem típico do colérico. E diante de uma ofensa? Ali atrás a gente falou diante de um desafio prático. Agora vamos lá, diante de uma ofensa. Os temperamentos quentes, todos os dois vão querer o quê? Todos os dois vão querer revidar. Todos os dois vão querer revidar. São quentes. Bateu, levou. É isso, né? Só que é aquilo que eu já falei para vocês. O sanguíneo, ele tem vontade de revidar, mas passa. O colérico, ele tem vontade de revidar,
e ele vai dizer para ele mesmo, se ele tiver a oportunidade de dizer para outras pessoas também, que a outra pessoa que cometeu a ofensa precisa aprender. Porque o colérico ele tem que ensinar, ele que sabe. Então, ele quer dar e a outra pessoa precisa aprender. E aqui, diante de uma ofensa, os temperamentos frios não têm tendência a revidar. Então, o melancólico, depois de anos, posso dizer que a dor foi profunda. Tá lá, pra dentro, pra dentro. E você vê que fica marcado, aqui também fica marcado. Só que olha só o que eu falei pra vocês. Aqui é pra fora. O colérico ficou marcado, mas pra fora. O outro precisa aprender. O melancólico tá pra dentro, ficou marcado, a dor foi profunda. E aqui o fleumático, não, ofendeu, mas nem doeu, né? Já passou. Já passou mesmo, né? Eu não quis revidar e agora já passou. Então vamos lá, vamos nos lembrar disso aqui que é muito importante, que eu já falei bastante, mas a gente tem que deixar isso muito claro. Nós somos um conjunto de aspectos unidos em uma pessoa. Somos muito mais que o nosso temperamento. Muito mais, gente. Eu não sou uma sanguínea, eu sou a Ana Júlia. Porque sanguínea é um quarto do mundo também. Então, né? Eu sou muito mais do que o meu temperamento. E cada um de vocês também, né? Então, mesmo nas nossas características do dia a dia, a gente tem que considerar muitas outras coisas. Eu elenquei aqui 6, mas assim, dá para colocar um monte de coisa aqui para a gente elencar. Maturidade ou imaturidade? Então, se a pessoa, quanto mais madura a pessoa for, menos incidência do temperamento dela no comportamento dela. Quanto maior a camada da personalidade, você já viu também. Pronto. Quanto mais elevada a camada da personalidade eu estiver, menos o meu temperamento vai operar. Ah, então você vai deixar de ser sanguínea? Não vou deixar de ser sanguínea. Eu continuo sendo sanguínea, mas o que me move, por exemplo, é a verdade. Então, o que me move é a verdade. Se eu estou com vontade de revidar, se eu estou com vontade de bater, se eu estou com vontade de falar um palavrão, isso não importa, porque a mola propulsora da minha vida é a verdade. Ah, não, eu estou na camada da bondade. A bondade. Então, o que me move é a bondade. Então, se eu estou com vontade de revidar, se eu estou com aquilo remoendo dentro de mim, isso não é tão importante. Existe uma mola propulsora maior, mais forte. Agora, se eu sou imaturo, o temperamento vai estar no nível selvagem. O Rodrigo já deve ter falado isso aqui. Quando uma criança, né, fala muito temperamento selvagem, porque a criança não tem condições de usar a razão a favor dela. Mas tem muito adulto que se comporta como criança, infelizmente, né? Então, imaturidade. Hábitos adquiridos, tanto os bons hábitos quanto maus hábitos. Então, se a pessoa foi criada por pais preguiçosos, ela foi criada num ambiente de preguiça. Ninguém trabalhava naquela casa. Todo mundo dormia depois do almoço. A pia ficava lá toda jogada, né? A pessoa adquiriu um hábito, um vício, né, na verdade, de preguiça. Aí eu sou fleumático. Não, você é preguiçoso. Você não é fleumático, você é preguiçoso. Ah, de onde veio meu preguiça? Veio da sua família. Ah, isso passa de geração, não, você aprende. Aprendido, né? Então, um hábito adquirido. Como eu falei para vocês, às vezes um hábito de liderança, né? A criança foi criada por pais líderes que valorizavam a liderança, ensinaram para essa criança ser líder. Não, você vai chegar, você vai falar, não sei o quê. E a criança tem uma liderança
que foi adquirida na família dela, na criação, e não é um colérico, por exemplo. Nem todo líder é um colérico, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Influências familiares, acabei juntando ali junto com os hábitos, né, adquiridos, que podem ser hábitos adquiridos em outros ambientes que não familiares. Carência afetiva, né, se a pessoa tem uma carência afetiva muito grande, que também se mistura com a questão da imaturidade, né, a gente vai falar carência afetiva, quarta camada, né, da personalidade. Então, aí já fica tudo nublado, né, que a pessoa vai ser autorreferente, tudo é ela, tudo dói, tudo está difícil. Então, fica difícil a gente falar assim, isso aí é o temperamento. Não, às vezes é uma carência afetiva, uma imaturidade. Timidez, né, gente? A pessoa pode ser tímida. Aí ela vai falar assim, eu tenho temperamento frio, mas ela não tem temperamento, isso aqui confunde mais ainda. Porque a pessoa pode ter um temperamento quente, que é para expansão, mas ela adquiriu uma timidez. Se ela tem o desejo de expandir, ela sofre por ser tímida. Olha só, isso aí confunde bastante. Então, se eu sou tímida, se eu tenho uma timidez por cima de um temperamento expansivo, que é quente, ou seja, colérico e sanguíneo, fica difícil. Então, se o filho, né, é expansivo, mas tem timidez, ele vai sofrer por não expandir. Agora, se ele é frio e tem timidez, ele vai ficar super quieto, super pra dentro e não sofre, né? Então, é uma coisa que incide também em cima do temperamento. Problemas psicológicos, né? Se a pessoa tem algum transtorno, alguma dificuldade maior na questão psíquica, tudo isso vai se somando junto com o temperamento. Então não dá pra gente simplificar demais não, tá bom? Então até aí tá tudo claro. Todo mundo confirmou o temperamento que tinha. Chegou aqui com o temperamento, vai sair com o mesmo temperamento. É isso mesmo? Todo mundo já sabia? Ninguém nem repensou dos filhos, nada? Os filhos eu fiquei na Dos filhos eu pensei, tô pensando. Ó, pelo menos. Fazer um teste. Então, pelo menos dos filhos repensou, tá bom? E aí agora a proposta é a gente ver cada um dos 4 temperamentos, eu acredito, né? A gente não consegue ver tudo hoje. Dos filhos, do esposo. Hã? Agora eu fiquei na dúvida. Do estudo. Do esposo também? Fiquei. Ó. Ficou na dúvida. Será que eu pausei sem querer? Eu apertei para ver a hora. Tá indo. Então a proposta agora é a gente ver cada um dos temperamentos. Na hora que eu ver as características eu acabo de fechar. Não. Vocês podem acabar de fechar depois. Vocês podem acabar de fechar isso depois, mas respondendo o que mesmo? As 2 perguntas. Pronto. Respondendo as 2 perguntas, eu encontro temperamento. O que pode ajudar nas 2 perguntas? Aquela questão: quente, frio, expansão, umidade, secura. São aqueles slides. Naqueles slides a gente fecha o temperamento. Não é daqui pra frente que a gente fecha o temperamento. Daqui pra frente é diversão pra gente. Daqui pra frente é diversão. Já sei quem é colérico, é meu marido, é meu tio, é meu filho, sou eu, então agora a gente vê. Não, aqui não é mais para definir. Combinado? Então vamos. O colérico, ele é quente e seco, expansivo e rígido. Quente quer dizer expansão, para fora, resposta rápida. Seco, durável, rigidez, marcada. O elemento da natureza que a gente ilustra o colérico é o fogo e a estação do ano é o verão.
Então, o colérico, ele deixa marcas, porque é o fogo. O fogo passa, queima e marca, né? Marca a pele, marca a terra, marca o chão, marca qualquer lugar que passar, não é assim? O fogo passa e sai queimando, né? Deixa o rastro onde passa, é impassível. Quem para o fogo? Não para, né, gente? Os bombeiros tentam, né? Mas quando é um incêndio, hã? Pode acender mais fogo ainda, depende. As reações Depende. Tá mais, não. Naquela hora do incêndio, é mais fácil o formato matar fora. colérico matar o fleumático, né? Na hora do incêndio, pode pensar aí, pensa assim, incêndios de grande proporção, incêndio, não foguinho, não, incêndio, quando a gente vê na televisão, né, um prédio que pegou fogo, uma biblioteca que pegou fogo, vem o bombeiro, gente, vem o bombeiro, fica lá trabalhando, e o incêndio fica pegando, muito tempo, não é assim, jogado, não é, né? Então é isso aí, vocês já estão pegando a simbólica, né? Na hora do incêndio, né? Não adianta fazer muita coisa. Vocês já estão pegando aí como é que funcionam as coisas. É um temperamento rígido e talentoso, forte, cheio de energia. Necessita de uma alma treinada, capaz de domar-lhe o vigor natural. Então, o colérico ele tem essa força natural. É algo do colérico, é um vigor, uma energia, uma força. E que, para que seja bem orientado, tem que ter uma alma muito treinada. Senão, né, não costuma dar muito certo. Deixa quase atômica, né? Atômica. Olha que interessante isso aqui. O mundo externo não afeta tanto o colérico. Peraí, mas Ana Júlia, você falou que ele tem respostas rápidas, imediatas. Não é disso que eu estou falando. O colérico ele tem muitas convicções. Ele tem muitas convicções. É nesse sentido que ele não é tão afetado pelo mundo. No sentido que ele, com essa energia dele, ele tem os próprios objetivos. Então, como o fogo quer expandir. Você vai destruir, é uma consequência, eu preciso expandir, né? Então, isso é próprio do colérico. Normalmente, o colérico é um líder, né? Ele tem tendência a ocupar espaço. Então, se ele quer ocupar espaço e ele marca, ele se torna o líder daquele ambiente, né? Difícil é quando você viaja 5 pessoas no mesmo carro e todos temperamentos quentes, né? Aí assim, aí fica mais difícil. Aqui um quer ocupar espaço, outro também quer, porque todos são expansivos, né? Um manda, outro também manda, e aí vai. E aí, já que ele tem essa tendência a ocupar espaço, também tem uma tendência a desprezo ou descaso com os limites dos outros. O colérico não é, por temperamento, aquele que olha para o outro. Por temperamento, tá, gente? Que nós somos todos católicos, muito fervorosos, todos querem a santidade. Não estamos falando disso agora. Nós estamos falando aqui do temperamento selvagem. Eu só vou. Não importa se você vai me acompanhar ou não, eu vou. Mas e o senso de justiça? Nessa hora não é a justiça, nessa hora é a expansão. Eu vou. Eu te atropelo, mas eu vou. Não é próprio do colérico esse olhar para o outro, o limite do outro. Ele vai estar procurando a expansão. E aí, dentro disso, ele procura oferecer soluções ou propostas, né? Ele é bem assim, objetivo.
tendem a propor desafios um atrás do outro, sem recompensas ou elogios. Então, pensando aí no meio de trabalho, né? O colérico é aquele que fala assim, nós estamos aqui no colégio, né? Então, o colérico vai chegar e vai falar assim, 2027, 300 alunos. 300 alunos, nós temos que ter 300 alunos. Vamos começar a divulgar, colocar divulgação no shopping, vamos lá, o que nós vamos fazer, onde que nós vamos divulgar, que é 300 alunos. Aí você fala, para mês que vem eu quero divulgação no shopping, quero divulgação no ônibus, quero divulgação não sei o quê. Aí chega um mês depois. Vocês fizeram, não fizeram? Ah, então agora eu quero, não sei, se fez, se não fez, vamos embora. Outra meta, né? Então o colérico é esse, que vai propondo desafios atrás de desafios. Quem tem chefe colérico sofre. É o temperamento mais potente, o que possui por natureza mais energia e capacidade de reação, né? Então ele tem essa energia que é dele, essa potência que é dele. É necessário um trabalho criterioso, deste acúmulo intenso de energia, com disciplina, autoconhecimento, autodomínio, né? Porque se tem muita força, né, com grande poder, a pessoa também tem muita responsabilidade. É Homem-Aranha, com grande poder tem grande responsabilidade. É do filme Homem-Aranha, essa frase. Se eu tenho grande poder, eu tenho grande responsabilidade, né? Então, isso exige mais. O colérico, por ter mais energia, por ter mais essa força por natureza, ele vai ter, então, uma grande responsabilidade de ordenar isso, né? Ao identificar um problema externo, ele vê ao mesmo tempo com grande sagacidade, ou seja, ele consegue enxergar a solução e envida todos os esforços para concretizar aquela solução. É proativo por natureza. Só, gente, que a gente não é só matemática, né? Então, existe uma solução, mas existe um monte de ser humano e relacionamento envolvido nisso, né? Então, assim, um exemplo familiar, né? Eu chego e falo assim, meu bem, eu tô triste, meu irmão isso, minha mãe aquilo. Você quer que eu queria? Queria ser uma mãozinha na cabeça. Tipo assim, oh meu bem, é difícil, né? Ele fala assim, com seu irmão? Isso. Com a sua mãe? Aquilo. Que coisas assim, drásticas, entende? Tipo assim, traz a sua mãe pra morar aqui em casa, faz não sei o que com o seu irmão. Tipo assim, um negócio que tava muito difícil, agora tá intransponível, né? Então assim, a solução tá perfeita, mas para executar isso, né, tem um monte de sensibilidade, tem um monte de coração, tem um monte de vida ali no meio, que não, tipo assim, um passo de cada vez, respeitando os processos, né, tá? Então, assim, esse é o colérico. Ele vai ver a solução e o que ele falou é perfeito. Agora, como colocar isso em prática, né? Arranca o coração de carne, põe o coração de pedra e a gente vai. Então, é por aí. Essa proatividade do colérico tem um ponto cego. Sabe no retrovisor? Ponto cego? Não é? Você está dirigindo, você vai mudar de faixa, você está na anel rodoviário, você olha o retrovisor aqui, interno, não vê nada, você olha o retrovisor da faixa que você vai mudar lá, desse lado direito. Olha o retrovisor direito, ninguém, e você vai. E aí você derruba a moto. De onde surgiu esse motoqueiro? Ele estava no intervalo que nenhum dos dois espelhos pegou, mas ele estava lá, né? Então é o ponto cego. O colérico tem um ponto cego que o impede muitas
muitas vezes de enxergar a totalidade dos problemas que analisa. Sabe qual foi o ponto cego do colégio, gente? É ele mesmo. Ele vê tudo facilmente, com sagacidade. Ele vê mesmo. Ele tem as melhores soluções, mas ele muitas vezes não se vê. Ele vê tudo menos ele. Por seu gênio impetuoso e penetrante, o colérico tem grande dificuldade de, com ânimo sereno, olhar para si mesmo. Daí sua tendência a julgar que o problema está sempre fora. Lembra lá da fechada? Foi o barbeiro, o motorista, não sei o quê, não sabe dirigir, ele. Mas o problema, por temperamento, nunca está dentro de si. Estão nos outros, no mundo, mas nunca nele. Tende a não enxergar que também ele é parte do problema. Tem gente rindo até. Ai, gente. É isso, né? Só um sanguíneo, né? Pra conseguir falar todos os cuidados, os temperamentos de todo mundo. Divertido. Falei que agora já é a diversão. A parte difícil foi a parte para responder 2 perguntinhas. Agora é diversão. Falei com vocês, agora é só identificar. Desafios do colérico. Compreender que o seu modo de operar interno não é a forma que o mundo opera, né? Quando eu conheci o Rodrigo, ele falava isso. Ele falava assim: por que todo mundo não pensa como eu? Isso é um colérico selvagem. Tipo assim, todo mundo tem que pensar como eu penso. É a melhor forma de pensar. É a minha, né? Simples, é simples, né? É isso. Se todo mundo pensasse como eu, o mundo era outro. O mundo era perfeito. Então, esse é um grande desafio do colérico, né? Reconhecer que o seu elemento ígneo, elemento de fogo, funcionaria melhor, olha só que interessante, se conduzido por outra pessoa. Todo mundo precisa de direção espiritual, mas o colérico precisa elevar ao público de uma direção espiritual. Porque ele tem muita força, tem muita energia e tem um ponto cego que é ele mesmo. Então ele precisa muito de alguém que o ajude a conduzir essa força, a conduzir esse fogo. Perceber que o excesso de certeza pode ser o início de alguns fracassos. Porque como ele é muito convicto, né, e ele quer ir para frente, é um grande desafio ele pensar assim: o que eu tenho certeza, né, pode ser o início de alguns fracassos. Isso é difícil para o colega pensar assim. Não considerar suas características expansivas e de marcação como sinal de superioridade, porque ele tende a achar isso, né? O colega tende a achar assim: como eu sou expansivo, como eu tenho um olhar sagaz, como eu consigo enxergar soluções, como eu sei marcar, como eu sou líder, eu sou superior, né? Então, ele só tem que entender que ele tem isso, e tem mesmo, mas isso não é sinal de superioridade. Isso é só o jeito dele e 1/4 do mundo funcionar. Combater a tendência natural soberba, né? Que é uma tendência, gente. Não quer dizer que todo colérico é soberbo, não quer dizer que todo colérico é orgulhoso, é uma tendência. Acontece muito, mas é uma tendência, né? Lembra que a gente não pode usar o temperamento como muleta. Cuidados que um colérico precisa ter. Por possuir características de expansibilidade e irascibilidade, se agrada de desafios difíceis. Então a gente já sabe, apetites irascíveis. Então, cuidados. Autossuficiência, né? O colérico ele
vai achar, né, que ele dá conta, não precisa de ninguém, deixa que eu faço, né, eu faço melhor que todo mundo, então deixa que eu faço. A ação do colérico tende a longa duração do tempo e sua natureza tende à estabilidade rápida, mas sem humildade pode se tornar aquele que corre bem, mas corre fora do caminho. Então, como eu falei para vocês, como ele é forte, como ele tem energia, ele leva as coisas para frente. E ele pode falar, vamos embora. E só perceber que está fora do que precisava muito tempo depois. Pensa numa corrida mesmo, né? A vida como uma corrida. E aí o colérico dispara na frente, só que ele sai da pista. Mas ele tem tanta força e ele está tão determinado que ele não percebeu que ele está correndo fora. Que tem a ver um pouco, como eu falei, a questão dos conselhos, né? Que eu dei o exemplo do Rodrigo, né? Às vezes ele só olha o concreto, o objetivo, né? E esquece de olhar o contorno, o que é delicado. E a vida não é feita só de objetivos. A vida não é feita só das coisas concretas e que a gente pode colocar assim, né? Algo para se alcançar. A gente está lidando com pessoas, com almas, com relacionamentos, né? Isso é delicado. Então, às vezes ele sai e segue por muito tempo até perceber que está fora do caminho. Outra tendência é a fixação pelo próximo projeto, aquilo que eu falei para vocês, né? Uma coisa é outra, desejo de inventar ou reinventar, e isso pode colocar tudo em risco, né? Porque muitas coisas precisam de tempo para maturar, né? Não vão ficar prontas do dia para a noite, e se o colérico já está colocando outro projeto, não deu tempo de cultivar o primeiro. Então, isso pode realmente colocar algumas situações em risco. Então, podem ficar por fazer? Podem ficar por fazer. Porque ele já está no próximo mês, já está expandindo mais, né? E os esportes e a religião são uma boa alternativa para a sede de desafios do colérico. Por quê? Nenhum nem outro tem fim, né? Nem o esporte nem a religião tem fim. Qualquer esporte você vai poder ser melhor, né? Vai fazer o quê? Vai jogar futebol. Então tá bom, se você jogar igual o Messi, então vai. Vai treinar para você ficar igual o Messi. Então você pode deixar ele correr atrás desse objetivo aí por muito tempo, né? Não tem fim. Ele vai sempre ter superar o tempo, superar o número de gols, superar, sei lá, a marca de pênalti, de tudo, né? Em qualquer esporte, né? Vai jogar tênis, então tá bom. Então, quantos saques, quantos aces e etc. Então, os esportes são ótimos para todos os temperamentos, mas aqui, pensando no colérico, nessa energia que não tem fim, os esportes são ótimos. E a religião também, porque também na religião a gente viu lá, né? A gente vai ter que morrer com os defeitos, vai viver para superá-los. A gente vai viver para superar os nossos defeitos, mas a gente vai morrer com defeitos. Então, a vida, né, na busca da santidade também não tem fim. Então, também é um bom caminho, né, para essa energia do colérico. Remédios para o colérico. Vamos ver. A prática espiritual mais indicada para o colérico é a esmola. Nós estamos na quarta-feira de cinzas, tá ótimo. Não quer dizer, gente, que a esmola não seja indicada para os outros temperamentos. Não quer dizer que o colérico não precisa fazer jejum nem oração, né? Não é nada disso. Mas dentre as práticas espirituais, a esmola é um santo remédio para o colérico. Por vários motivos. E esmola é esmola. Quando a gente interpreta
esmola, hoje, na quarta-feira de cinzas, a gente interpreta como caridade, né? Caridade, jejum e oração. Nós estamos começando a quaresma. Essa caridade da quaresma pode se dar de várias formas, mas não é dela que eu estou falando de esmola. O que é esmola? Alguém me responde, por favor. Desafio. Não. Esmola. É esmola. Eu tô aqui. O que é esmola? Esmola. Dinheiro. Esmola é dar dinheiro. Não é dar roupa, comida, mantimento, fralda. É dinheiro. Isso é esmola. Tem até lugares que colocam assim uma placa: não dê esmola de todo tamanho. Não sei se vocês já viram, eu já vi. Esmola é dar dinheiro. Isso para o colérico é muito difícil. Primeiro, porque o dinheiro é dele. E ele ganhou com o suor do trabalho dele. E eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar para alguém que vai fazer algo que eu não sei com o meu dinheiro. Então, assim, o domínio é zero. Eu não domino nada. Eu pego o que é meu, que me custa caro, né, que custa o suor do trabalho, e dou para alguém que não mereceu. Não mereceu. Mereceu, gente? Não mereceu. Se eu estou dando esmola, a pessoa não mereceu, não trabalhou por aquilo. Eu achava que essa era do sangue. Hã? Eu achava que era do sangue. Não. Então se a pessoa com característica colérica, ela já passa, se ela está na camada mais evoluída. Sim, se ela dá sem sofrer, sim. Aí, gente, esmola é difícil para todo mundo. Esmola é difícil para todo mundo. O trabalho é suado, né? A gente trabalha muito para ter o dinheiro da gente e a gente vê a pessoa à toa e a gente pensa que ela vai pegar aquele dinheiro e vai comprar uma pinga, né? E a gente viveu isso lá em casa, né, amor? Rodrigo falava assim, é porque a gente mora em casa. E no nosso bairro tem muita gente que toca campainha pedindo as coisas. É muito, lá em casa é muito mesmo, muito. Então, as pessoas tocavam e aí o Rodrigo falou: aqui em casa, nenhum mantimento fechado. Não entrega. Se você entregar um mantimento fechado, ele troca por dinheiro. Tá bom. Se for dar, abre, divide e de jeito que ele não consiga trocar por dinheiro, tá? De preferência, comida pronta. Tá bom. Aí tá. Aí os clientes batendo, pronto. Aí teve um dia que era pacote de fralda. Aí o Rodrigo falou assim. Aí ele falou, não, aqui em casa não tem criança, não consegui. Não, por favor, não sei o que. Aí o Rodrigo falou assim, então tá bom, vou com você lá no supermercado. Isso é antes dele entender que ele precisava dar esmola, tá, gente? Aí ele falou, vou com você lá no supermercado comprar. Vamos lá. Foi com o mendigo no supermercado comprar. Gente, pelo amor de Deus. Eu não fui, não. Ele que me contou depois. Quando passou no caixa, ele abriu o pacote. Ele abriu o pacote de fralda. Porque assim, o pacote fechado vira dinheiro, né? O pacote aberto não vira. Ele abriu o pacote de fralda e jogou as fraldas soltas dentro da sacolinha para entregar pro mendigo. E voltou para casa todo orgulhoso. Até o dia que ele descobriu que ele precisava dar esmola, dar dinheiro, né? Aí ele tem os clientes dele lá de dinheiro que agora ele dá. Porque, gente, dói, né? Dói você tirar do seu, né? Do seu sustento e dar para alguém que não merece. Gente, é alguém que não merece. Eu não tô falando de uma pessoa que merece. Tô falando de alguém que não merece para ele fazer o que quiser com aquilo. Então, pro colérico, isso faz muito bem, tira ele dessa sensação de controle, de dono da situação. Ele não é dono de nada, né? Ele vai dar o dinheiro e a pessoa vai fazer o que quiser. Por isso que a direção espiritual é importante, né? Claro. Porque eu tinha essa dificuldade.
Mas eu aprendi, eu ficava assim, mas eu tenho que dar, não sei o quê, né? Assim, eu acordo cedo, não sei o quê. Na direção espiritual me ajudou a entender que, por conta que eu sou assim, eu preciso dar. Isso. E o que ele vai fazer com o dinheiro É ele, Deus, depois no final. Isso, gente. Vai dizer que você só usa o seu dinheiro estritamente para o necessário. né? Quando a gente pensa isso, né? Isso mata essa resposta, né? Que eu falo, não, mas eu trabalho, tá certo, mas aqui me conta, você nunca empregou mal o seu dinheiro. Quem nunca, né? Nossa, comprei aquilo no impulso, ou sei lá, né? Claro que a gente já fez isso. Então, dar a esmola como forma de se livrar de todos os excessos para levar a alma. E aí, pensando nos excessos do colérico, não são os excessos concupiscíveis, são os excessos irascíveis, e dentre eles o desejo de controle. Eu quero controlar. Isso é um bem árduo, bem difícil, talvez inalcançável, né? Ninguém consegue controlar. Então, é uma prática que ajuda o colérico. Outro remédio. Duvidar muito de seus primeiros impulsos. Isso é dificílimo para o colérico. Colocar em dúvida. Tipo uma inspiração. Vamos fazer assim. Pensa de novo. Pra quê? Já tenho certeza que vai dar certo. Pensa mais uma vez. Duvide, né, do seu primeiro impulso. Não atropelar os outros nas conversas. Valorizar as opiniões alheias. Olha, isso está parecendo um sanguíneo, né? Que atropela os outros na conversa, mas o colérico também. Por quê? O colérico ele já tem as ideias dele. E às vezes ele pode até não atropelar. Mas ele também não está nem aí o que você está falando. Porque o que você está falando estou com as palavras irrelevante. Irrelevante. O que você está falando é irrelevante. Eu já sei, eu já tenho as minhas convicções. Então, remédio para o colérico, valorizar as opiniões alheias. Outro remédio, perseguir a humildade e a mansidão. Perseguir, quero ser humilde, quero ser manso. Quero ser humilde, quero ser manso. Jesus, manso e humilde de coração, né? É uma ejaculatória excelente para o colérico. Mais remédio para o colérico. Não é preciso renunciar ao vigor do seu temperamento. É preciso domá-lo, usá-lo para conter-se. Assim evitar julgamentos apressados e conclusões injustas. Então, gente, não é preciso renunciar a essa força, esse vigor. Nem seria possível, para falar a verdade, né? Então, assim, seria impossível falar assim, eu quero abafar essa força. Nem tem jeito. Essa força é do colérico. Mas eu preciso, sim, dominar essa força e usar essa força para conter-se. Conter essa expansão que às vezes não tem eira nem beira, né? Só vai igual um fogo queimando para todo lado, né? Atropelando às vezes as pessoas, né? As opiniões, vai tudo do meu jeito, né? No meu tempo e do meu jeito. Então, usar essa energia para dominar a si mesmo, tá? E uma outra tendência do colérico é se justificar. Para tudo, colérico costuma ter uma justificativa. E não é que ele faz isso por mal. Ele acredita nas justificativas dele. E às vezes eu tô na culpa do outro. Eu fiz porque você você, mas às vezes não é você. É o clima, é o trânsito, é o tempo. Não necessariamente precisa ser. Coisa, mas nunca Nunca é. Né? Então eu vou me justificando. Então, não se justificar é uma ótima penitência aí para o colérico. Crucificar o seu orgulho, renunciando à forte tentação de jogar sempre a culpa nos outros e fazer-se de vítima.
como se os seus erros se devessem unicamente à força das circunstâncias, uma fraqueza invencível, da qual ele pensa não ter responsabilidade alguma. Então, o que a gente acabou de falar, a Diana citou e eu comentei. Só que aí você vai pensar assim, olha, lembra que a gente falou da maturidade? Então, olha só, fazer-se de vítima, a gente lembra da quarta camada da personalidade, não é? Quem está na quarta camada é sempre a vítima. Se quem estiver na quarta camada for um colérico, aí pronto, aí acabou o mundo, né? Então, assim, lembrando, né, gente? Quanto mais eu amadurecer, menos isso vai incidir sobre mim. Mas, pensando que é um modo de funcionar, eu posso ser muito madura. Mas se eu sou colérica, eu vou tender a não me ver. Naturalmente, por natureza, vou ver os outros. Vou ver os erros dos outros. Então, eu tô aqui nessa aula, tô sentada, tô assim, nossa, o povo não presta atenção mesmo na aula, né? Ó, pra você ver, fulana tá olhando o celular, a outra tá cochilando, a outra tá olhando lá pra fora, ninguém prestando atenção na professora, só que, ó, pra você ver, o colégio que tá julgando todo mundo, também não tá prestando atenção na aula não, ele tá prestando atenção nos colegas, vocês viram isso? Só que ele não chega nesse ponto, eu também não estou prestando atenção na aula, ele não chega nisso, ele fica só nos outros, né? Então, essa é uma tendência e sempre vai acontecer com o colega. Agora, eu tenho que ir ordenando isso de forma que isso não seja o eixo da minha vida hoje mais, né? Virtudes a desenvolver. Aí entra... A gente tem que pensar isso, a todos os temperamentos tem que desenvolver todas as virtudes, né? Pode ser que um determinado colérico, em determinado momento da vida, precisa de outras virtudes como prioridade, mas de uma forma geral, tá? O colérico deve desenvolver a humildade, porque ele tende a achar que ele é o melhor. A caridade fraterna, porque às vezes ele atropela as pessoas em nome dos próprios objetivos. Então, o amor pelos irmãos, né? Caridade fraterna. E a mansidão, né? Ser manso, porque ele é um temperamento quente que tende a reagir, ter respostas com explosivas, quentes, né? Do fogo, aí, os incêndios. Ainda falando sobre os incêndios, gente, amor aos irmãos, né? Porque ele tende a atropelar as pessoas em nome dos próprios objetivos. Então, tem que pensar nas pessoas antes dos objetivos. Então, assim, voltando nos incêndios, né, gente? Quando a pessoa tem um temperamento quente, seja colérico ou seja sanguíneo, e ela está naquele momento de reação, não adianta a gente fazer muita coisa, gente. É melhor esperar, porque assim, a pessoa entrou no modo reação. Às vezes a gente quer, né? Nossa, não tem muito jeito, né? Então assim, a gente tem que entender que isso pode acontecer com pessoas que têm temperamento quente. Recentemente eu tentei botar fogo na nossa casa, sem querer, né? Deixei uma panela com óleo, liguei o fogão de indução, coloquei no turbo e esqueci de tomar banho. Esqueci, não é que eu deixei, pensei assim, vou tomar banho e volto, não, esqueci que eu liguei. E aí comecei a sentir o cheiro de queimado lá do quarto. E aí gritei ao Rodrigo e ele foi lá na cozinha e tinha o fogão de indução não tem fogo, né? Mas o óleo virou fogo pelo calor. Aí era um tufo de fogo assim, ó, já chegando lá nas labaredas, lá no teto da cozinha, né, amor? Então, assim, naquela hora ele foi, usou inteligência, pegou uma toalha, não, nem era molhada, uma toalha grossa e tampou a panela. Então cortou o oxigênio e o fogo, né,
cessou. Então, assim, fazer isso com quem tem um temperamento quente, fazer isso, né? Às vezes é a gente sair mesmo, né? É isso, a gente subtrair ali da presença, porque é uma coisa forte, isso acontece, né? A gente não pode dizer assim, mesmo a pessoa madura, às vezes ela tem uma reação mais forte. Então, uma criança, a gente vê muito falando assim, respira, calma, assim, a gente vê muito isso, assim, muita gente fala isso, assim, pede para respirar, pede para acalmar, também depende, né, gente? Depende, porque olha só, quando você está num momento quente, uma criança está nervosa, você fala com ela, respira, ela não vai respirar, né? Assim, claro, a gente que é um adulto, a gente precisa ajudar a criança, mas o que eu acho que a gente tem que fazer, assim, é acolher a criança, mais do que querer que ela se acalme imediatamente. É isso que eu estou querendo falar até em relação aos adultos. Porque na hora que a pessoa já entrou no modo reação, ela já está no modo reação. Então, é melhor ter um pouco de paciência e, no caso de criança, conduzi-la sim para esse momento, né? Beber uma água, e daí a pouco você consegue até ajudá-la a respirar, ou um abraço, um contato físico, né? Cada criança vai ter uma linguagem ali que ajuda mais. Mas assim, eu acho que é muito mais, tanto um adulto quanto uma criança, nós que não estamos no modo reação naquele momento, é acolher. Para aí depois ajudar aquela pessoa a sair daquele modo, seja uma criança, seja um adulto. Que às vezes a gente quer abafar o caso. Se é nosso filho, a gente não quer de jeito nenhum que todo mundo veja aquela situação. Então abafa o caso, né? Filma ele debaixo da saia. Né? Calma, gente. Né? Isso acontece. Acontece. Né? Será que tem santo com temperamento colérico? Tem. Vamos ver. São Francisco de Sales diz que ele tinha temperamento colérico. Santo Inácio de Loyola e São Jerônimo. Aí uma frase de cada um. Olha só o colérico falando. Nunca vos irriteis, muito menos abrais a porta a cólera, por qualquer motivo. Se ela entrar em nós, olha só, isso que eu estou falando para vocês. Se ela entrar em nós, já poderemos expulsá-la e dominá-la quando quisermos. Né? Então, assim, quando a pessoa entra nesse modo, é muito mais difícil. E como a gente está falando que a vida é uma luta, né? Isso pode acontecer. Então, é melhor a gente ter calma, né? Nessa hora. Santo Inácio de Loyola. A humildade, que é um dos remédios para o colérico, consiste em alegrarmos com tudo que nos leva a reconhecer o nosso nada. Olha só, o colérico diz, eu sou nada, eu sou nada. Então, muito bom. E por fim, São Jerônimo. Muitos começam bem, mas são poucos os que perseveram. Né? Então, lembra aquela questão do colérico, às vezes está caminhando fora do caminho, né? Então, caminhar, perseverar, mas perseverar no eixo, né? Enxergando as pessoas, enxergando as circunstâncias, não só as próprias convicções, os próprios objetivos. Eu separei também uma frase da Imitação de Cristo para cada um dos temperamentos. Aquele livro, Imitação de Cristo, né? Então, para o colérico é o seguinte: ama, colérico, ama ser desconhecido e tido por nada. Olha só que ótimo, né? Ama ser desconhecido, ama ser tido por nada, né? Deixa os outros aparecerem, deixa os outros serem conhecidos, para que você possa trabalhar aí a sua humildade, a sua pequenez. Evangelho de hoje. E por fim, frases que um colérico detesta. Vamos lá. Você está errado. Fica calmo.
você tem que pedir desculpas. Por que tem que pedir desculpa? Ele nunca erra, né? Então, para o colérico, pedir desculpas costuma ser muito difícil. Temos coléricos aqui na sala? Se identifique, por favor. Agora eu quero acabou os slides. E aí, gente, é difícil pedir desculpa? Não, mas você sabe o que acontece, Ana Júlia? Às vezes a gente precisa ser muito reativo. Então, assim, sempre, por exemplo, a gente reage muito, infelizmente, né? Assim, né? Depois de muito trabalho, a gente começa a não querer perder o réu primário, quer matar alguém dentro de casa, você pega o carro, aí vai essa que matar o marido, você vai lá na igreja da Pompolia que você casou, olha e fala assim, Senhor, eu te fiz uma promessa, o Senhor estava aqui, me ajuda. Aí você dá mais um tanto de volta. Espera um pouco, espera um pouco. Aí você volta. Mas para que a gente é desse jeito, então, por exemplo, eu tive uma reação com meu irmão que fez uma feiura no Natal, e aí assim, e eu lá tentando não ser reativa, porque eu não consigo identificar o que querer. E aí meus amigos assim, mãe, você tá brigada com o tio? Não tô brigada com o tio. Eu falei assim, mas nós não vamos ver o Davi? Eu falei assim, não, nós vamos ver o Davi. Eu falei assim, já não vai pedir desculpa ao tio? Eu falei assim, eu? Mas não fui eu que fiz a feiura. Mas dessa vez não fui eu mesmo. Mas a gente é tão reativo na hora do coisa que aí até quem convive com a gente acha que a gente é que tá errado. Não é? É difícil. Quando eu conheci o Rodrigo também, ele achava difícil pedir desculpas, né? Ele achava muito difícil. Aí, assim, às vezes ele não pedia desculpas falando a palavra desculpas. Aí ele fazia outra coisa, assim, sabe? Tipo, sei lá, pegava minha mão, né? Aí eu falava assim, vou deixar, né? Tô entendendo. Aí você fala, tá desculpado. Não falava nada. Se eu falar eu te desculpo, dava ruim. Aí depois, com o tempo, né, fui falando com ele, é importante, né, você falar, pedir desculpas e tudo. Aí ele começou, só que aí era tão difícil pra ele que ele falava com outra entonação. Desculpa. Não, assim, ó. Então você me desculpa. Aqui, eu vou te desculpar. Podia ser perdido. Mas dá pra você falar assim de novo? Não, assim, você tá errado. Tá bom. Não sei me desculpa, mas você viu que era aquela coisa assim, difícil de sair tratada, né? E agora não, agora ele já pede explicação. Mas a gente acha. Já tem outra camada. Motivo pra gente não pedir desculpa. A Muito. minha, antes, eu falava assim, depois, como é pedir desculpas? Depois que existiu essa palavra desculpas, aí eu falei assim, o inferno, a repartição pública, não existe mais ninguém lá. Não vou pedir desculpa de nada. Aí, ó, é a justificativa, né? É próprio do colégio, né? Então, assim, essas são aí as 3 frases que o colégio detesta. Vocês que estão na sala concordam, né? Tá certo as frases? Tá certo. Foi assim, lá no É a coração. pessoa que não tem borracha, né? Não é pra quem encaixa, não precisa. Isso no colégio, não, mas eu concordo. Não, né? Nunca viu. Mas a gente sofre. Claro! É claro A que gente sofre. sofre muito, porque na hora que o fogo passa, que a gente vai ver o estrago que a gente fez, É isso. e aí você vai assim, nossa, mas você de novo? É isso aí. É isso aí. Aqui, mas tem as armadilhas também. Tem. O que acontece? A partir do momento que a pessoa sabe que você tem esse temperamento, você é colocado em xeque. E aí, se você toma uma atitude, você fala assim: você está demais, mas eu preciso tomar uma atitude. Preciso fazer alguma coisa. Senão nada aconteceu. Ou seja, às vezes você é colocado em xeque com você mesmo, porque, enfim. Sim, o que você está falando é verdade. Vocês chegaram atrasados. Eu falei sobre armadilhas. Eu falei, tem. Você vai falar com o trânsito, com os meninos, mas não com você. Mas olha só. Estava na missa, quando precisas, é igreja católica. Tudo bem, a gente entende. Olha só.
Existem armadilhas para cada temperamento e até para cada pessoa. Eu disse isso aqui, por exemplo, eu sanguínea, falo demais. Então, por exemplo, festa, ambiente de festa. Aí a Adriana falou, se tiver um beer night, então, festa e uma bebida, pronto. Vai ser muito difícil falar assim, não vou falar coisas que não devia falar, vou falar. Então, assim, é uma armadilha para mim. Então, assim, se eu já vou pensando assim, né, hoje eu vou tentar mesmo não falar o que eu não devo, né? É uma armadilha. Uma situação, existe uma pressão de uma resposta para o homem, para o chefe da casa, ou para o responsável daquele lugar. Então já é uma armadilha. Então eu estou pressionado a responder. Se eu sou colérico, eu vou responder como fogo. Então eu já sei, é uma armadilha para mim. Então a gente já vai mapeando as situações. É isso mesmo que você falou. Existem situações que são para cada temperamento meio que uma armadilha. Aí você tem que ficar mais isolado. Não, tem várias. A gente faz aula para ampliar as possibilidades, o horizonte de possibilidades. Existem vários. Eu também vou na festa e ficar empurrada. Falar nada. Assim eu não perco. Você pensa assim, né? Não vou falar, tá te falando. Falei de novo, foi. Tomara que não espalhe. Meu Deus. Mas aqui tem muitas coisas assim. Pra mim é muito claro que eu sou colérica, mas tem muitas coisas que eu não me identifico, por exemplo, essa questão de desculpa. Pra mim nunca foi um Pronto, problema. Na não verdade, tem era problema. tudo errado. Eu errei, tá bom? Não, é aquilo. Pronto, é isso que eu falei. Isso aqui também eu não preciso me encaixar em todas, eu só preciso me encaixar nas duas perguntas. O resto é diversão. Até porque vai mudando, né? Isso, ambiente, história, família, necessidade da vida, muita coisa assim. Eu sou sanguínea também. Então, gente, eu acho que eu sou sanguérica. Tem umas coisas que eu faço que é muito do colégio. E ao mesmo tempo tem umas coisas que eu faço que é super melancólico. Mas a essência é um sanguíneo. Duas perguntas. Respondeu. É isso. Ana, deixa eu tirar uma foto pra mandar lá em casa. Claro. Tipo assim, vocês não podem falar com a mãe. Vocês não podem falar com a Não, vocês não podem esperar. Fale isso com a mamãe, não. Vai dar ruim. E os outros? Os outros? Temperamento. Mas eu estava falando que, estava pensando ali, o sanguíneo é muito fácil da esmola. Não, É porque ali perde a esmola também. Por que, Na hora que ela colocou ali a esmola, eu já vi vários também, de temperamentos, né? E lá em casa, com isso eu sou mais tranquila do que geral, porque eu sou ele é mais assim, sabe assim? Ele fala isso, eu falo, mas eu vou dar ele usar pra droga. Aí você já tá dando dinheiro pra ele lá, ó, daqui a pouco tá vendo a bebida dele, vai estar tonta, Eu vai lá. acho que isso tem a ver com essa Fernanda. Não, eu acho que também homem e mulher diferente. É isso que eu tô falando. A resposta nesse caso não está no temperamento, tem outra coisa, entendeu? Eu, por exemplo, eu também nunca tive problema com essa questão de esmola. Até que eu fui morar onde eu moro, que é bem na região central. Então lá a gente vê no dia a dia eles ganhando cartão. Então eu tenho um cara que mora na portaria do meu prédio. Gente, ele recebe mais de R$1.500 de um monte de auxílio. Ele recebe auxílio moradia. Auxílio gás, moradia e outro auxílio. Aí, nessas circunstâncias, você realmente fica até com raiva de dar uma esmola para a pessoa. Não, ela não precisa, às vezes, ela não merece, mas é isso, eu tenho que dar. E então o Marcílio fala no livro dele, né? Se você fica questionando, se você, né, tipo assim, tá receoso com o que o outro vai fazer com a esmola que você deu R$2, tá preocupado com o que ele vai fazer, você é mais mendigo do que ele. Ele fala isso. Né? Então, assim, Pensa bem.
Às vezes tem gente que fala, né? O sanguíneo vira até diversão algumas coisas. Teve uma vez que o cara falou comigo assim: não vou mentir pra você, não, tô querendo dinheiro pra beber uma mesmo. Tô querendo dinheiro pra beber uma. E eu dei assim, rindo, sabe? Achando ele engraçado. Eu falei, meu Deus do céu, como ele foi autêntico? Ele merece. Né? Meu filho é sanguíneo também, e ele era menor, né? Criança, assim, lá pelos 10, 12 anos. E aí eu ainda comprava para eles todinho, essas coisas. Aí eu cheguei, e aí eu falei assim, ué, gente, vocês tomaram os todinho tudo? Aí eles não falaram nada. Aí eu falei assim, gente, que estranho, mas os meninos, que estranho, tomaram os todinho. Aí a minha faxineira, toda vez que bate aí, o Pedro dá um todinho pro mendigo. Meu filho, pelo amor de Deus. Aí, ô mãe, ele tem direito também, todinho, estão gostando Pronto, agora eu vou comprar todinho para todo mundo. Muito bem. Mais perguntas? Na hora eu fui pensando, né? Dos poemas, da literatura, né? Dos meninos. Porque cada um deve. Miguel trabalhava no poema dele com uma música. Ele criou uma melodia. Mas é legal, no final fala que eles cantaram. Eles cantaram. Mas o Rodrigo, você tem que falar assim, e na postura. E ele dançando, sabe assim? É muito difícil também, né? Assim, como professor, para poder fazer esse olhar assim, com eles. Assim. É claro. Eu comentei aqui na aula, na primeira aula, né, da gente poder, dentro de uma sala de aula, ter esse olhar sobre os meninos, para poder. Da postura de colocar na frente, colocar. Sabe que o sanguíneo não tem postura. Não tem. Mas Ele vai sentar desleixado. E aí Ele ele vai vai desleixado. não vai deixar ele continuar. Não, você vai ensinar. Você vai ensinar, mas você vai saber que você vai falar todo dia na sala. O primeiro movimento vai ser sempre do temperamento. Ainda mais criança. Com qual idade o temperamento de criança fica mais definido? A gente consegue definir melhor. Depende. Tem criança bem pequenininha, dá pra saber. E tem criança pequena que abandona que. É mais fácil responder a primeira pergunta. Se tem reação, se não tem reação. Essa é mais fácil. Agora, se guarda ou não guarda, vai depender. Você vai ter que ir analisando. A criança guarda, ela realmente fica magoada, não fica, né? E para ter segunda foi 6 anos, mais ou menos. Mais ou menos, né? Não, porque a minha de 2 eu já. Aí, eu você tem vai tendência, falando. né? Uma tendência. Pode ser que mude, né? Porque elas já fazem assim, ó. Tá, ó, aí você sabe que ela tem temperamento quente. Sanguínea ou colérica. Se aquilo marca ou se aquilo não marca, é mais pra frente. Entende? Não pode ir moldando também? Não muda. É o que ela tem. 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 Mas é porque fica mais difícil de você saber se porque ela guarda, fica marcada ou não fica marcada. A criança é muito pequenininha, é muito difícil você identificar isso nela. Né, meu filho? A segunda pergunta demora mais. Você saber se ele é quente ou se ele é frio, é mais rápido. Depois se ele é úmido ou se ele é seco. Aí demora mais um pouquinho, sabe? O guardar positivo e negativo não tem. Não, guarda ou não guarda, né? Mesmo o positivo passa. É assim, parece que a gente é ingrato, né? Parece que é ingrato. Né? Você fez isso pra mim, né? Deu um buquê de rosas, nossa, eu adorei, tá? Muito obrigada. Aí semana que vem fala assim, e as flores? Que flores? Que flores, amiga? As flores que eu te dei, é claro, eu amei, né? Parece ingrato, mas passa. Muito bem. Rodrigo. Aí você veio só para dar o colégio, porque ele é colérico, né? Eu vi só para dar o colégio. Porque ele é colérico. Eu já tô secado. Falar
Aí a semana que vem ele fala de sanguíneo, depois vocês me contam. O que ele fala? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então nosso próximo encontro.